Olá, eu vou ensinar neste vídeo a modelagem do problema de dimensionamento de lotes. Como esse é o primeiro vídeo que eu falo sobre dimensionamento de lotes, eu vou tratar de um caso bem simples, que é o caso onde a gente tem um único produto. Então vamos lá. Para a gente entender o que é dimensionamento de lotes, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Vamos supor que eu tenha um horizonte de planejamento com 12 períodos. Vamos imaginar que cada período é uma semana, então são 12 semanas. E aqui eu tenho as demandas previstas para cada uma dessas semanas no futuro. E aí a decisão que a gente tem que tomar é: em quais períodos eu vou ter produção, ou seja, eu vou ter que fazer uma preparação para produzir esse item, quantas unidades vão ser produzidas do item e quanto eu vou manter de estoque ao final de cada período. Então, a cada período a gente tem que tomar essas decisões visando a minimização de custos totais, com o setup e com a manutenção de estoques. Bom, para modelar o problema, eu sempre gosto de começar pelos índices. Então a gente vai utilizar o índice T igual a 1 até T maiúsculo períodos. Então no nosso exemplo, iria de 1 a 12. E aí com relação aos parâmetros, a gente tem os parâmetros DT, que é a demanda no período T, que seriam esses valores aqui. E aí nós temos vários outros parâmetros que eu ainda não tinha mostrado. Eu vou até colocar aqui alguns exemplos desses parâmetros, né? Então a gente tem o custo de setup, que eu vou representar por S, que é o custo de preparação. Esse custo eu tenho independente de quantas unidades eu vou produzir. Então se eu produzir, eu tenho esse custo. Nesse exemplo aqui é 500 o custo de setup. O custo unitário de manutenção de estoques, ele é por período. Então, por exemplo, se num período eu termino com 10 unidades em estoque, então eu tenho 10 vezes H o custo de manutenção de estoque para o próximo período. Se eu mantiver mais um período, vai ter mais esse custo novamente. No exemplo que eu coloquei aqui, esse custo é 2. Então eu tenho um custo de 2 para manter uma unidade em estoque por um período. Aí nós temos estes outros parâmetros, o I0, que é o estoque inicial, e o I final, que é o estoque que eu quero ter no final do horizonte de planejamento. No exemplo aqui, é 300 de estoque inicial e no final eu quero ter 300 também. E nós temos também um outro parâmetro, que é o M, que é um número muito grande. Com relação às variáveis de decisão, a gente tem três conjuntos. A gente tem YT, que é uma variável binária, que indica se há ou não setup no período T. Vou até colocar aqui uma ilustração para a gente ver as variáveis. Então, para cada um dos períodos, eu tenho essa variável binária, YT, para indicar se teve setup ou não naquele período. Aí nós temos as variáveis XT e IT, para indicar quantas unidades foram produzidas e qual é o estoque no final do período T. Então, para cada período, eu tenho essas variáveis. Aqui nós temos o modelo completo. Nos próximos slides eu vou detalhar cada uma dessas expressões, mas eu vou falar só rapidamente o que cada uma delas significa. Então aqui nós temos a função objetivo, que minimiza o custo total, que é composto pelos custos de setup mais os custos de estoque. Então para cada período eu multiplico o YT pelo S, para ver se eu tive setup ou não em cada período, mais a quantidade em estoque vezes o H, que é aquele custo unitário de manutenção de estoque por período. Aqui nós temos as restrições de balanço de estoque. Então, para cada período, eu faço essa restrição. E ela é bem fácil de entender, porque XT é quanto eu produzi no período T, mais IT-1 é quanto de estoque eu tinha no período anterior, menos o DT, que é a demanda no período atual. Aí tem que ser igual ao estoque no final desse período. Aqui nós temos uma restrição que garante que eu só vou ter produção quando eu tive setup. Essa restrição aqui garante o estoque ao final do horizonte de planejamento. Percebam que aqui o T é maiúsculo, então é só o último T, porque T é igual a 12 nesse nosso exemplo, então aqui quer dizer que o I12 tem que ser igual a essa quantidade que eu desejo ao final do horizonte de planejamento. Aqui nós temos as restrições de domínio para as variáveis XT e IT. Então eu coloquei aqui maior ou igual a zero. A gente só tem que tomar cuidado porque desse jeito
os valores de xt e it podem ser fracionários na solução final. Se eu precisar que eles sejam inteiros, aí eu teria que alterar essa restrição para essa daqui. E por fim, as variáveis yt têm que ser binárias, que são as variáveis associadas à realização ou não do setup. Bom, para a gente começar o detalhamento do modelo, eu peguei aqui a função objetivo e ela é bem tranquila de entender, porque esse somatório está indo de t igual a 1 até t, ou seja, para cada período, o que eu faço? Eu multiplico o yt, que é binário, vezes o s, que é o custo de setup, mais a quantidade que eu tive em estoque no final do período t, vezes o h. Então, para cada um dos períodos, eu estou fazendo isso. Por exemplo, aqui no período 1, y1 vezes s mais i1 vezes h. Para o período 2, y2 vezes s mais i2 vezes h. E a gente faz isso para todos os períodos. E aí eu vou ter o custo total com setups e o custo total com estoques. Aqui eu só coloquei uma figura para ilustrar isso, né? Então aqui a gente tem as variáveis de setup e as variáveis de estoque. Aqui a gente tem o custo de setup e o custo de estoque. Então como é que calcula a função objetiva? Seria esse vezes esse, mais esse vezes esse para todos os períodos. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o fato de o x não ter entrado na função objetivo. Talvez vocês estejam se perguntando, e os custos diretos de produção, por exemplo, custo de matéria-prima, não deveria entrar na função objetivo? Então, isso depende se os custos de produção são constantes ou variáveis ao longo do tempo. Nesse modelo que eu estou mostrando para vocês, eu estou assumindo que o custo de produção ao longo das 12 semanas não muda. Então, isso quer dizer que produzir uma unidade na semana 1 e na semana 5 é o mesmo custo. Tá? Então, se esse for o caso, os custos de produção vão ser sempre constantes. Porque se eu já sei qual é o meu estoque inicial, eu sei o total que precisa ser produzido ao longo das 12 semanas e eu sei qual que é o estoque final que eu desejo, então, de certa forma, eu já sei quanto que eu vou ter que produzir. Eu só estou decidindo aqui em quais semanas essas quantidades vão ser produzidas. E se o custo para produzir em cada semana for sempre o mesmo, então quer dizer que esse custo não influencia a função objetivo. Então é por isso que esse custo não entrou aqui. Mas em vídeos futuros eu vou considerar situações em que os custos de produção podem variar ao longo do tempo, tá? Para vocês entenderem que daí sim a variável x e os custos diretos de produção entrariam na função objetivo. Bom, então agora vamos para as restrições de balanço de estoque. Essas restrições elas são bem tranquilas de entender. Porque se a gente olhar para a forma como ela é colocada, então para cada período, o que eu estou calculando? Vamos supor que eu fixe no período 1, ou seja, para t igual a 1. Então se t é igual a 1, então eu estou somando x1 mais i0 menos d1, que é igual ao estoque no período 1. Então olha só, se a gente falar essa restrição fica mais fácil de entender. É a mesma coisa que eu falar assim, olha, o estoque no final do período 1 vai ser quanto eu produzi no período 1, mais quanto que eu tinha de estoque no período anterior, menos a demanda que eu tive que atender no período 1. Aí para o período 2 é a mesma coisa. O estoque que eu tenho no final do período 2 vai ser quanto eu produzi no período 2, mais quanto eu tinha de estoque no período 1, menos a demanda que eu tive que atender no período 2. Notem que aqui a gente está sempre no período t-1, então é sempre a produção desse período, mais o estoque no período anterior, menos a demanda que eu atendi nesse período, vai ser igual ao estoque no final do período. Eu coloquei aqui alguns exemplos só para a gente já ir imaginando como que isso vai ser implementado no solver. Então aqui eu tenho os parâmetros de demanda, aqui eu tenho as variáveis de produção e estoque, e aqui nessa parte do balanço eu tenho toda essa parte aqui da restrição implementada. Então eu tenho o lado esquerdo da restrição. Então eu estou falando basicamente isso daqui, olha, o estoque no final do período T vai ser igual a esse resultado do balanço. É por isso que os valores aqui estão sempre iguais. Então olha só o que vai acontecer. Por exemplo, aqui é 115 por quê? Porque eu produzi 0. Então o meu x1 é 0. O meu estoque no I0 era 300. E a demanda que eu tive que atender é 185.
Então o balanço vai dar 0 mais 300 menos 185, que é 115. Então a variável I1 vai ser igual a 115. Aí a variável x2 é 155, então eu produzi 155 no período 2. Quanto que eu tinha de estoque no I1, no período anterior? Era 115. Então 155 mais 115 dá 270. Eu tive que atender 250, então o balanço vai ser 20. Então o estoque no final é 20. E é assim que a gente interpreta essa restrição para todos os períodos. Então, olhando isso daqui, a gente até tem uma boa noção de como a gente vai implementar isso no solver. Com relação às restrições de produção, somente quando a gente tem setup, também é bem fácil da gente entender. Se a gente olhar aqui para cada período, eu estou falando assim, ó, xt tem que ser menor ou igual a myt, sendo que m é um número muito grande. Então a gente está falando assim, ó, x1 tem que ser menor ou igual a my1 para o período 1. No período 2, x2, ou seja, a quantidade produzida no período 2, tem que ser menor ou igual a my2. E o fato da gente estar multiplicando pelo y traz o seguinte comportamento. Se a gente tiver y1 igual a 0, quer dizer que eu vou ter x1 menor ou igual a 0. Quer dizer que x1 só pode ser 0. Se eu não tive setup, essa parte do lado direito da restrição vai para 0. Então eu não posso produzir. Agora, se y1 for igual a 1, então teve setup, essa parte do lado direito da restrição vai para m. Então o solver consegue colocar qualquer valor que ele quiser para x1. Por isso que m tem que ser um valor grande o suficiente para ser maior do que qualquer produção que a gente pudesse ter em um período. Aqui eu coloquei um exemplo só para a gente ver essa restrição em funcionamento. Então, por exemplo, aqui eu não tive produção e eu não tive setup. Então, a multiplicação de m por yt vai dar 0. E faz sentido, porque xt é menor ou igual ao myt, como diz na restrição. Agora, aqui nós tivemos produção. Como eu tive setup, a multiplicação de m pela variável do setup vai dar m grande. Então, esse valor está menor ou igual a esse. Ok. Aqui também está ok. E nesse quarto período eu coloquei um erro aqui de propósito só para vocês entenderem. Por exemplo, eu coloquei produção de 250, mas eu não fiz o setup. Então o que vai acontecer? Esse lado direito da restrição vai para 0. E aí eu não vou satisfazer, porque 250 não é menor ou igual a 0. Tá? Então aqui a gente deveria ter o m grande para poder ter essa produção. E assim a gente garante que o solver só vai colocar produção quando tiver setup. Agora a gente vai falar sobre uma extensão desse modelo de dimensionamento de lotes, que é o dimensionamento de lotes capacitado, em que cada período a gente tem uma capacidade com relação aos recursos utilizados. Então a gente vai imaginar a seguinte situação. Vamos supor que para produzir cada unidade eu tenho um consumo de R unidades do principal recurso de produção. Por exemplo, vamos supor que eu esteja falando de horas-homem. Tá? E também para cada período eu tenho uma disponibilidade de recursos, que eu vou chamar de RT. Então vamos dar uma olhada aqui nessa tabela, só para vocês entenderem melhor. Então eu estou dizendo aqui que para cada unidade produzida eu consumo 0,2 unidades do recurso, por exemplo, horas. Tá? Então eu consumo 0,2 horas para produzir cada unidade. E para cada período eu tenho uma quantidade de horas disponíveis, que eu vou chamar de RT. Percebam que essa quantidade de recursos disponíveis varia por período. E isso faz sentido, porque se a gente estivesse numa situação real de planejamento de produção, é muito provável que no período seguinte, por exemplo, no período 1, eu já tenha parte dos meus recursos comprometidos, então a quantidade de recursos disponíveis vai ser menor. Agora, lá no final do horizonte de planejamento, eu tenho mais recursos disponíveis, porque eu ainda não agendei nenhuma produção, eu não consumi esse recurso. Tá? E aí, nessa situação, a gente quer saber quanto que a gente vai produzir, se a gente vai fazer setup ou não, e quanto eu vou manter de estoque, só que agora respeitando essas disponibilidades de recurso por período. Aqui nós temos o modelo completo com a inclusão das restrições de capacidade. E a mudança que a gente teve aqui foi muito pequena com relação ao modelo anterior.
A única restrição que mudou foi essa daqui. Então, em vez de a gente ter aquela restrição com o m grande multiplicando o yt, a gente tem a capacidade disponível para cada período multiplicado pelo yt. E aqui do lado de cá a gente tem o rxt, porque isso daqui calcula para a gente quanto de recurso foi consumido, menor ou igual à quantidade de recursos que efetivamente estão disponíveis, uma vez que esses recursos só estão disponíveis quando a gente faz o setup. Agora, a função objetivo, as outras restrições, nada mudou, só mudou isso daqui. Então vamos entender melhor essa restrição. Aqui eu expandi esse conjunto de restrições para alguns t's. Eu coloquei para t igual a 1, 2 ou 3, mas isso seria expandido para todos os t's. Então olha só o que está acontecendo. Para o período 1, eu tenho r vezes x1 menor ou igual a r1 y1. R vezes x1, sendo x1 quanto eu produzi no período 1, vezes o R, que é a quantidade de recurso consumida por unidade produzida, isso daqui vai dar para mim quanto de recurso foi consumido no período, menor ou igual a quantidade disponível vezes a variável que indica se eu fiz setup ou não. Porque daí eu garanto que só vai ter esse recurso disponível se eu fiz o setup. Vamos ver essa figura aqui para ficar mais claro. Então eu coloquei aqui para 6 períodos e eu coloquei aqui os valores das variáveis xt e yt. Então olha só o que está acontecendo. Como eu não tive produção aqui e o setup é 0, satisfaz a restrição. Por quê? Na hora que eu colocar rxt, ou seja, a quantidade de recursos por unidade vezes a produção, vai dar 0. Menor ou igual a rtyt. Como não teve setup, eu não tenho recurso disponível, mas eu não tive produção. Agora, aqui a gente teve produção. Então, olha só o que aconteceu aqui. Eu tive 135 de produção. Como cada unidade consome 0,2, então eu consumi mesmo 27 horas dos recursos que estavam disponíveis. E eu tinha 30 horas disponíveis, mas esse 30 só aparece aqui porque eu fiz o setup. E aí eu forço o solver a colocar 1 toda vez que tem produção. Então aqui está satisfazendo porque deu 27 menor ou igual a 30. Nessa daqui, de novo, eu coloquei valores errados só para explicar melhor como é que funciona, né? Mas aqui a gente teve 120 de produção. Então eu consumi 24 horas. Porém, como eu não tive setup, percebam que aqui eu não tenho capacidade disponível. Então na hora que eu fizer o rxt menor ou igual a 0, esse 24 não é menor ou igual a 0, então ele não atende à restrição. E assim o solver nunca vai propor esse tipo de solução, justamente porque a gente colocou essa restrição aqui. Tá? Por isso que isso que está em vermelho, o solver nunca vai nem propor isso. Tá? Bom, pessoal, então assim a gente finaliza o vídeo. Tá? A gente viu duas coisas muito importantes aqui. A gente viu o modelo de dimensionamento de lotes para produto único sem capacidade e depois o capacitado para produto único, ou seja, considerando recursos e capacidades disponíveis. No próximo vídeo eu vou resolver estes dois exemplos usando o Excel. Então até mais!